Olá, vamos falar sobre colaboração e achei que o devíamos fazer juntos, porque faz sentido para o tema, não é? Conseguem ver este poema? Imaginem que eu faleço agora. Era isto que eu vos queria deixar. Ok? Há mais verdade na poesia sobre o futuro, sobre nós, do que propriamente em muitos outros livros. E aquilo que eu queria começar por dizer é, em princípio não vou falecer agora, acho que há várias lutas que temos que partilhar sobre o futuro, que começam hoje. Uma delas é sobre uma certa bimbificação do conhecimento. Eu costumo chamar bimbificação do conhecimento a uma tendência para simplificarmos algo que é extremamente complexo, como a colaboração. E porquê que a colaboração ainda não funciona? Quer dizer, estamos em 2024 e ainda estamos a falar sobre colaboração. E hoje em dia faz sentido falarmos sobre colaboração homem-máquina, homem-tecnologia, nós e a internet, os robôs, nós na nossa fábrica, no nosso escritório, mas também na nossa casa. Nós aqui e do outro lado do mundo, em diferentes zonas temporais completamente assíncronas. Como é que isto funciona? É simples ou não? E participem comigo. Imaginem como é que é, ou como é que seria, se colaborássemos mesmo. Se quiserem fechar os olhos e dar aquele mood assim, introspectivo. Eu sei que é um sonho bom, não é? Imaginem, por exemplo, os projetos a serem entregues a tempo. As pessoas a responder logo aos e-mails. A dar-nos aquilo que nós precisávamos para continuarmos, para avançarmos. A nossa chefia respondia na hora e dizia-nos, sim senhor, vamos lá, estão aqui os recursos, está aqui a equipa, vamos. É assim? Ainda não estamos bem lá, não é? E o problema é tecnologia? É isso que eu vos queria perguntar. O problema é tecnologia? E qual é o papel da tecnologia aqui? E qual é o papel das pessoas? Do nosso contributo. E então eu tenho pensado sobre isto da colaboração. E aquilo que eu estava a pensar era, ainda não estamos bem lá e estamos numa fase em que por fatores tecnológicos, fatores de grande tensão e instabilidade, desde o clima, às guerras, a política, a aceleração do desenvolvimento de negócios, o momento de maturidade de algumas tecnologias absolutamente mágicas e transformacionais, e nós ainda estamos aqui a debater colaboração. E faz sentido debatermos colaboração. Porque perante esta instabilidade, nós vamos provavelmente saltar para um argumento bimbificado de que a tecnologia pode ser a razão, sem olharmos antes para aquilo que nós estamos a fazer e para aquilo que é o nosso contributo mais individual. E digo contributo individual não no sentido de nos culpabilizarmos ou acrescentar aqui um peso àquilo que fazemos no dia a dia para colaborar ou não colaborar, mas sim como uma oportunidade para percebermos o que é que podemos fazer e na próxima vez que voltarmos ao nosso local de trabalho, podermos começar a limpar caminho, a abrir caminho para podermos começar a colaborar mais e melhor. Perante esta instabilidade toda, muita coisa está a acontecer. E normalmente a nossa reação é começarmos a ficar inseguros em relação ao que está a acontecer. E muito apreensivos em relação ao futuro. Adoramos panicar com o futuro. Por exemplo, inteligência artificial. Dá logo aquela coisa aqui, não é? Vou ficar sem emprego, será que não vou? Será que vou trabalhar com um bot e o bot vai ser meu chefe? Na verdade, há alguns estudos que indicam que as pessoas aparentemente até já preferiam ter um bot como chefe do que o chefe. Por isso, vale a pena pensarmos sobre isso e se calhar esperar o melhor do futuro. O meu ponto é, pensem naquilo que aconteceu com a pandemia. Acho que concordamos que foi um grande fator de instabilidade.
Se olharmos com justiça, aquilo que aconteceu na pandemia foi incrível. Obviamente há uma parte trágica que eu não estou a tentar diminuir. Mas aquilo que eu gostava que nós olhássemos é a capacidade que tivemos para improvisar, para nos organizarmos, para nos reajustarmos e voltarmos à nossa vida mais ou menos normal. Na pandemia, na verdade, eu tive uma das minhas melhores experiências profissionais de sempre. Portanto, eu confinei a 13 de março de 2020, uma sexta-feira. No sábado à noite estava a fazer o que toda a gente estava a fazer, a ver uma série e a trocar mensagens no WhatsApp com um grupo de amigos. Estávamos a tentar perceber o que é que podíamos fazer. E palavra puxa a palavra, e assim começa aquilo que foi o movimento Tech for Covid. Na segunda-feira seguinte, já éramos 400 voluntários. E dali a 15 dias éramos 5.500. Juntos num Slack. Imaginem 5.500 pessoas cheias de ideias, cheias de vontade de fazer coisas, a tentar perceber como é que podiam ajudar. Claramente o caos. O nosso trabalho, enquanto membros da coordenação daquele movimento, foi abrir caminho, definir prioridades, descentralizar. Ninguém comandava aquilo. Mas tínhamos que garantir que criávamos lideranças que seguiam alguns princípios éticos, que criavam um alinhamento de incentivos e que, acima de tudo, se focavam em entregar impacto. Para isso, nós organizamos em 3 grandes prioridades, digamos assim. Começamos pela saúde. Obviamente, tivemos aquela vaga em que estávamos a tentar fazer ventiladores. Não conseguimos. Então, começamos a montar uma operação logística de recolha de equipamentos de proteção individual pelo país fora. Depois fomos fazer compras na China. Todas essas operações logísticas que nós não sabíamos fazer e aprendemos. E tudo isto sempre assente num instrumento de comunicação, o Slack, com pessoas que nunca tínhamos visto e que nem sequer era bem o assunto. Porque a emergência motivou-nos para nos focarmos naquilo que podíamos fazer. Toda a gente era voluntária, ninguém ia ganhar dinheiro com aquilo, por isso só tínhamos de estar ali. Saúde foi onde começamos. Depois começamos a perceber que havia milhares de crianças paradas em casa e pais a desesperar por terem as crianças em casa, sem aulas. E então isso levou-nos a criar um segundo pilar, que era como é que nós ajudamos as pessoas a voltarem a ter escola? Como é que nós montamos um conjunto de iniciativas que compilam conhecimento sobre como dar aulas online, recolhem materiais letivos e, inclusivamente, montamos um dos projetos dos quais mais nos orgulhamos, que foi o Student Keep, que basicamente recuperou computadores de casas usados, recuperamos os computadores, redistribuímos e demos a milhares de estudantes que na altura não tinham acesso à internet. É interessante isto, não é? Na altura havia milhares de pessoas que não tinham acesso à internet. E isto criou uma discriminação enorme. Esse foi um dos projetos que teve mais impacto e dos quais mais nos orgulhamos. E o terceiro pilar, à medida que a pandemia ia evoluindo, era a economia e o desemprego. E então começamos um conjunto de iniciativas, o Job Club, para ajudar pessoas a encontrarem emprego, e o Preserva, que era basicamente um mecanismo de financiamento de negócios locais. Pensem assim, 5.500 pessoas. Eu trabalhei em média 12 horas por dia, às vezes 16. E olhando para trás, nós estamos mesmo muito contentes com aquilo que conseguimos fazer. Mas ao mesmo tempo eu também fico com pena de não ter visto as séries de Netflix que toda a gente viu, e aquelas fotos do pão no Instagram me dão pena, porque eu também não tive essa parte. Mas a pergunta é, porquê é que nós colaboramos ali e não colaboramos no dia-a-dia? Porquê é que no trabalho é tão complicado? Porquê é que no trabalho é tão difícil deixar fazer quem quer fazer? Imaginem, querem fazer qualquer coisa. Têm que enviar um e-mail para quem? Para o chefe, para autorizar, porque o chefe gosta de saber. Depois vamos ter que pedir uma sala às pessoas da manutenção. Depois as pessoas das compras vão ter que autorizar a compra de um lanchinho, não é? E a Manuela vai entrar pelo telefone particular, se calhar é melhor pedirmos ao departamento legal a autorização por escrito. E depois temos que reportar os outputs dessa reunião ao nosso PM, porque o PM pode não querer
perceber o que é que vai fazer com aquilo. E depois, sabem aquelas conversas de corredor, quer dizer, meia dúzia de pessoas ali juntas numa sala, fechadas, não sabem o que é que estão a fazer. É esquisito. E se fica assim difícil fazermos as coisas no nosso contexto de trabalho, isto viabiliza uma das maiores doenças do nosso tempo, que os gregos chamavam acrasia. É um nome técnico, dá aquele ar inteligente, uma TED Talk, eu falo da acrasia dos gregos. Vocês ficam impressionados, claramente. Basicamente, a acrasia é um fenómeno que os gregos identificaram e que chamaram a fraqueza da força de vontade. Basicamente, tem que ver com nós termos os recursos, termos as ideias, termos as competências para fazer, mas eventualmente não fazermos. Irmos adiante. Às vezes, até abdicamos de fazer. E podíamos ter abdicado de ter feito o movimento Tech for Covid. E podíamos ter abdicado de nos termos chegado à frente e fazer outras coisas. Como vocês podem abdicar nos vossos locais de trabalho de se chegarem à frente e proporem uma nova ideia. Tendencialmente, com a complicação organizacional das nossas empresas, é isso que nós estamos a fazer. A promover uma lenta acrasia pandémica que ataca a nossa força de vontade, a nossa iniciativa e a nossa vontade de fazer coisas. Portanto, a minha primeira sugestão é que, para colaborarmos, pensemos sobre a nossa natural disponibilidade, a nossa natural propensão para colaborarmos, para nos chegarmos à frente, para no dia a dia, eu junto-me, eu quero fazer parte, eu quero contribuir. E comecem passos muito pequeninos, não precisa ser tão grande. Às vezes é só estar aqui. Às vezes é só dizermos ao nosso colega que teve a ideia ou a iniciativa de que pode, que vale a pena. Não é o momento de desistir já. Naquilo que nós estamos a viver em 2024, há imensas turbulências. Muitas vezes nós vamos focar-nos nos aspectos negativos dessas turbulências, desses fatores, eventualmente, que geram um pico de aceleração. Daí eu ter-vos deixado o poema do Dickens. Vocês vão escolher em que cidade querem viver. Na cidade das boas notícias ou na cidade das más notícias. A minha tese é que não só temos que lutar contra a bimbificação do conhecimento, porque o mundo é complicado e não podemos encostar-nos à preguiça da acrasia, como temos que aprender a ler as ondas de instabilidade. Se olharmos com rigor, é na instabilidade que coisas boas nascem. Não tenham medo. É ok não sabermos fazer. Mas se olharmos para as várias ondas, para todas as vagas de instabilidade que temos pela frente, hoje e no futuro, a minha proposta, e pensem comigo, é que perante as ondas, aquilo que nós temos que ser é surfistas. Portanto, o nosso trabalho, de hoje em diante, é aprender onde é que a onda se vai formar, saber o momento certo de subirmos a prancha, fazermos o nosso brilharete e saber que logo de seguida vamos parar à água. Porque é assim que os surfistas fazem. Faz parte do jogo. Ler a onda, surfá-la, tentar tirar o melhor daquela onda. Voltamos à água, aprendemos a ler a próxima onda. Porque se há coisa que eu sei, que eu confio, é que de facto, se colaborarmos, juntos, podemos surfar qualquer onda. Obrigado.